Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 171. Olho para as cápsulas cheias de clones. Tenho feito pessoas geneticamente iguais ou como são normalmente chamadas, clones. Tenho feito isso há algum tempo, especialmente clones Uchiha, mas infelizmente, eles não têm uma alma, seu cérebro está funcionando, e eles são perfeitamente saudáveis, só falta alma. Agora, como alguém faz uma alma? Bem, eu não faço, recentemente cheguei a uma conclusão, eles são clones, então não conseguem acordar porque eu ainda não consigo criar uma alma. O que infelizmente é algo que ainda não descobri, observei muitas gestações e aprendi que durante a 6ª semana a alma é criada. Mas como isso é feito? Não há uma resposta definitiva. Algo que preciso descobrir, afinal, o desconhecido é apenas algo que ainda não descobrimos. Então eu tenho tentado fazê-los, os clones de óbito, uma combinação de clone das sombras e real clone usando o chakra de óbito. Eu tenho um pouco dele que eu consegui, o suficiente para ativar cerca de 10 clones, mas eu não fiz isso ainda, porque eu preciso esperar Madara morrer antes de fazer algo assim. Afinal, ele é tão perigoso quanto as pessoas podem ser, então é melhor que eu não subestime. Vou em direção a um dos corpos. Na cápsula os clones estão todos nus e têm tubos ao redor do corpo para fornecer os suplementos necessários para mantê-los vivos. Além de usarem uma máscara de respiração, pois preciso usar uma máquina para ajudá-los a respirar. Eu também tenho clones de Uchiha diferentes em algumas outras salas. Esta é minha fábrica de Sharingan, então agora eu só preciso aprender Izanami e posso andar por aí confiantemente e começar a ser corajoso. Surpreendentemente, se alguém já despertou seu Sharingan, o clone também o terá. Eu passo por dezenas de clones de óbito, já tenho contramedidas contra eles se de alguma forma eles acordarem e se revoltarem. Mas não há planos para acordá-los usando o chakra de óbito tão cedo. Depois de passar por eles, vou para outra sala, passo por alguns procedimentos de identificação de Fuinjutsu. Quando entro nesta, vejo homens com cabelos longos e escuros em cápsulas. Esta está cheia de clones de Hashirama Senju. Já descobri como replicar células de Hashirama. Só mais um pouquinho, e eu posso começar a criar verdadeiramente almas e corpos humanos. Tornar-me Deus. Esse será o primeiro passo. Quando eu puder fazer isso, eu começarei a subir verdadeiramente a escada para a divindade. Lentamente, mas seguramente, eu entenderei e controlarei o chakra ao seu mais alto calibre. Eu vou me tornar onipotente e onipresente. Depois de terminar o check-up regular nos clones, os outros clones não eram importantes. A maioria deles eram apenas Minato, Fugaku, Mikoto, Kushina, Ashi, Tsunade, Killer B, e alguns outros. Não é realmente uma coleção tão grande quanto planejo fazer. Também não arrisquei fazer nenhum clone meu, porque se eu fizesse isso, poderia ser apenas eu criando minha própria ruína. Afinal, se eu fosse um clone, definitivamente eliminaria o original e assumiria tudo o que ele trabalhou para realizar. É por isso que infelizmente eu nunca posso criar um clone meu, ou eles vão me dominar. Eu nunca subestimo meus inimigos, especialmente alguém como eu. Eles serão os inimigos mais perigosos. Depois de algum tempo, saí do meu laboratório e a primeira coisa que fiz foi vestir uma roupa. Decidi caminhar lá fora. Vejo que está tudo normal. Respiro fundo e ativo minhas habilidades sensoriais em meu potencial máximo. Então Gai está realmente na vila. Não o vejo ultimamente desde que ele se tornou um Jonin. Bem, ele se tornou na mesma idade de Kakashi, ambos detendo o recorde da segunda promoção mais jovem de Jonin, a primeira mais jovem sendo detida por mim. 3 meses depois no momento estou comendo em um dos restaurantes, que eu possuo que tem vista para os portões de Konoha. Como de costume, estou comendo até 10 pessoas. Meu metabolismo modificado e Jeongu trabalhando duro para transformar tudo isso em proteína para construir meus músculos e dar suporte ao meu corpo em crescimento. Eu como um bife T-bone inteiro de uma só vez enquanto meus dentes ficam afiados como os de um tubarão para quebrar os ossos. Ainda olhando para o portão sem nem piscar, eu apenas controlo meu dedo para me transformar molecularmente em um garfo de osso enquanto começo a comer um pouco de brócolis também. Finalmente aquele que eu estava esperando chega. Kakashi, um sorriso irônico toma forma em meu rosto enquanto, num flash preto, ao lado da minha mesa, um clone meu de sombra aparece. Ele também tem um frasco de sangue na mão enquanto joga em minha direção. Eu o pego facilmente, e imediatamente meu sorriso se alarga enquanto olho para meu clone. Vamos lá, tome cuidado, e se essa coisa cair no chão? Meu clone de sombra olha para mim com um olhar questionador como se dissesse, você ficou louco ou algo assim? Você sabe que está tecnicamente falando consigo mesmo, certo? O clone apenas balança a cabeça e se dissipa. Aquele idiota. Quando eu pego as memórias dele, vejo que ele pegou esse frasco de sangue depois que Obito ganhou seu Mangekyo Sharingan. Então quando eu fizer um clone, ele terá seu Mangekyo também, pelo menos é assim que deveria funcionar. Hahaha, finalmente posso obter o Mangekyo que sempre quis. Também pelas memórias do meu clone, vejo que Obito ainda parece ter a mesma habilidade que tinha durante a linha do tempo Canon. Afinal, ele correu através dos ataques daqueles ninjas da névoa como se não fossem nada. Eu só olho para Kakashi novamente, ele tem um olhar vazio e traumatizado em seus olhos. Mas isso não importa, é um sacrifício tão pequeno que estou disposto a fazer, então não importa. Hahaha, estou tão feliz, finalmente consegui uma das habilidades Mangekyo que sempre quis. Volto imediatamente para minha mansão, vou para meu laboratório. Nem falo com minhas filhas ou Shiori.
Isso é algo muito mais importante, afinal, filhos e esposa são substituíveis, oportunidades como essa não. No laboratório, caminhei em direção à sala de laboratório com apenas um caixão dentro e uma matriz de Fuinjutsu ao redor. Também em todos os cantos da sala há computadores de aparência antiga, eu simplesmente caminho em direção a um dos computadores e ligo todas as máquinas. Agora eu tenho Kamui, só sobrou Kotoamatsukami. Hahaha, capítulo 172. 3 meses depois no momento, estou no meu quintal, pegando um pequeno bronzeado. Só olho para Shiro enquanto ele rola na grama brincando com Ana e Oruishi. Embora eu saiba que Shiro é geralmente muito pecador, uma merda e nem tem muitos traços de caráter realmente legais, ele ainda sabe que não é preciso agir mais do que um cachorro normal na frente das minhas filhas provavelmente o fará ser espancado severamente ou até morto. Ele sabe o quão perigoso eu posso ser, e eu não tolero comportamento assim. Afinal, eu elimino humanos sem pensar 2 vezes, o que é apenas mais um cachorro adicionado a isso. Shiro sabe que ele não é mais útil para mim, então ele está em uma corda bamba. Claro, contanto que ele não vá contra meus interesses, eu o manterei por perto. Ele é, afinal, meu Ninken e tão forte quanto um Jonin Elite ou até mesmo possivelmente um Rank S fraco. Também notei que a guerra está cobrando um preço de todas as nações participantes. A economia e a renda estão caindo, embora ninjas de bucha de canhão possam ser criados quase infinitamente para lutar na guerra. A economia e o comércio são coisas diferentes. Eles continuarão a cair e então algumas vilas ocultas não têm economia para sustentar seus ninjas, então depois disso eles estão condenados. O dinheiro realmente faz o mundo girar. Percebi e fui notificado pela minha rede de espionagem que a guerra vai parar em breve só por causa da piora da economia. Isso é muito engraçado para mim. Afinal, não importa quantos ninjas morreram para sacrificar bravamente suas vidas, isso não contribuiu em nada. Suas vidas não valiam nada e ninguém, exceto suas famílias, se lembrará deles. 1 mês depois. Enquanto eu estava andando pela estrada depois de outro enterro de bucha de canhão, Konoha enterrou todos de uma vez para que o Hokage não tivesse que aparecer em cada um dos funerais deles. Até a morte é cruel com os fracos, felizmente eu não planejo morrer ou ser fraco. De repente, sinto as fortes emoções de uma certa direção. Ativo um dos meus numerosos selos de espionagem que tenho em Konoha e olho para quem é. É apenas Itachi. Ele parece estar olhando para um penhasco com um rosto deprimido. HM. É esse o momento em que ele salta daquela cena do anime e entende o significado da vida. Pois bem, ponto de vista geral. Enquanto Itachi olha para baixo do penhasco, ele contempla. O que é a vida? O que é a morte? Não há sentido na vida. Estamos todos destinados a morrer de qualquer maneira, então eliminar não é ruim. Mas por quê? Na guerra, porque as pessoas estavam morrendo. Todos nós vamos morrer de qualquer maneira, então por que viver? Ele olha para baixo do penhasco. De repente ele ouve passos e imediatamente se vira olhando de onde eles estão vindo. Ele vê um homem com cabelo preto ligeiramente espetado e olhos pretos sem pupilas. Ele está vestindo roupas casuais e tem uma faixa de Konoha na testa, mas não havia nada mais que expressasse remotamente que ele é um ninja de Konoha. Sua postura é relaxada e ele até anda normalmente. Nenhuma indicação de estar em guarda, mas ele deve estar obviamente. Afinal, até eu sei quem é Yami Inuzuka. Mas por quê? Ele está aqui. Itachi analisa pensando nas diferentes possibilidades. Yami apenas acena casualmente para Itachi. Itachi vê isso, mas decide que é melhor agir educadamente, então ele cumprimenta de volta. Olá Yami-sama. Quando Yami vê isso, ele apenas boceja de tédio. Por que você está aqui, garoto? Pergunta Yami indo direto ao ponto, embora ele já soubesse o motivo. Ele ainda quer ver como a mente de Itachi está funcionando e se ele é diferente da linha do tempo canônica. Quando ele ouve Yami perguntar isso, Itachi apenas olha para baixo um pouco e pergunta. Yami-sama, você é um cara inteligente, certo? Yami apenas dá de ombros enquanto se aproxima de Itachi. Bem, eu gostaria de pensar que sou, diz Yami completamente casualmente. Ele apenas chegou na frente de Itachi e bagunçou seu cabelo. Qual é o sentido da vida? Pergunta Itachi com um tom de urgência na voz. Yami apenas dá de ombros pela 4ª vez desde esse encontro. Não sei. Cada um tem uma interpretação diferente da vida. Por quê? Você gostaria de descobrir? Itachi assente. Yami apenas dá de ombros e de repente, ele chuta Itachi levemente no peito, apenas o suficiente para empurrá-lo para longe, e o jogou do penhasco. Itachi imediatamente caiu como uma pedra. Yami chega à beira do penhasco, vendo Itachi caindo, enquanto tenta salvar sua própria vida. Yami apenas coloca as mãos nos bolsos. Ele pula para baixo também. Ao contrário de Itachi, ele não diminuiu a velocidade da queda, então ele despencou, seu corpo acelerando ainda mais. E antes que Itachi chegue ao fundo, Yami já está lá dentro de uma cratera gigante, sem nenhum ferimento nele. Ele observa Itachi usando kunai tentando diminuir a velocidade de sua queda. E ele consegue, pois os corvos começam a cercar Itachi quando ele cai no chão. Há choque absoluto, medo e até mesmo uma pequena realização final em seu rosto. Ele olha para Yami com um olhar neutro no rosto, como se este não fosse o cara que o empurrou de um penhasco. Ninguém quer morrer, certo? Pergunta Itachi enquanto um corvo pousa em seu ombro. Yami apenas concorda com isso. Você pode ter certeza disso pelo menos. E de repente o corpo de Yami começa a virar pó enquanto ele apenas diz a Itachi. Não se preocupe com coisas inevitáveis como morte, vida ou coisas assim.
Você é uma criança, então pare de pensar em coisas que você não entende. Um mês depois, dentro do escritório do Hokage, havia uma reunião de todos os Jonin de Konoha. Claro que Yami também estava lá, como o Hokage anunciou. As 5 grandes nações elementais chegaram a um tratado de paz, a terceira guerra ninja acabou. Imediatamente, embora todos fossem Jonin, houve comemorações por todos os lados. Alguns até se abraçaram, não se mantendo mais apresentáveis diante do Hokage. Mas Hiruzen não se importou com isso, pois nem ele mesmo conseguiu evitar, pois um sorriso apareceu em seu rosto. Paz finalmente. Pensa Hiruzen enquanto olha para um certo Inuzuka Jonin, Yami que também tem um sorriso no rosto. Quando Hiruzen percebe isso, ele não consegue deixar de pensar. Nem ele quer que a guerra continue, e isso diz algo sobre isso. Yami ponto de vista. Mentir realmente se tornou fácil agora, posso mentir para quem eu quiser e eles não notariam que estou mentindo. Claro que eu já tinha notícias da situação da guerra, então previ corretamente que a guerra acabaria em breve, e acabou. Agora faltam apenas mais alguns passos, para o meu plano. Capítulo 173. Naquele dia, voltei para casa depois de dar uma lição ao Itachi. Eu devia isso a ele. Eu fudi a mãe dele, afinal. Mas é claro que meu motivo real é porque preciso ver como ele consegue a espada Totsuka e o espelho Yata. Preciso ver como é possível obter esses tipos de armas espirituais. Ainda não descobri de verdade, não sei nem por onde começar com algo assim, então preciso pelo menos ver um exemplo próximo de como isso é. Quando entro na minha pequena mansão, abro a porta e entro na casa. Atualmente parece que Tsumi está com minhas filhas no quintal, enquanto minha linda esposa Shiori parece estar na sala de estar lendo um livro. Eu apenas caminho casualmente pelo corredor e vou em direção à sala de estar, onde Shiori está. Eu a vejo sentada no sofá enquanto lê o livro. Romeu e Julieta. Ela parece não me notar. Bem então, que tal? Eu apenas caminho atrás dela e abraço seu pescoço. Como está minha linda esposa hoje? Sussurro docemente para Shiori. Ela se assusta um pouco. É você e a mim então a guerra acabou. Quando a ouço dizer isso, meu sorriso se alarga, pulo facilmente do sofá, agarro Shiori e deito-me no sofá com ela em cima de mim. Ei, não faça isso, Yami. E se as meninas nos virem? Diz Shiori, levemente em pânico com a perspectiva de minhas filhas ou Tsumi nos verem fazendo algo inapropriado. Eu simplesmente pego o livro que ela tem na mão e jogo fora, e sem nem precisar olhar, sei que o livro pousa perfeitamente na mesa e pergunto a ela. Então me diga, minha esposa esperta, como você chegou a uma conclusão dessas? Ela sorri também, sentindo um pouco de orgulho por sua habilidade de chegar àquela conclusão. Ela deita a cabeça no meu peito. Bem, querida, eu posso não saber como os ninjas trabalham, mas eu sei como a gestão e a economia funcionam. Foi só mais uma, como você costuma dizer, conversa lógica. Eu apenas a beijo no topo da cabeça e relaxo meu corpo, com Shiori em cima de mim. Você daria um bom daimyo. Shiori apenas e um pouco disso. Meus irmãos não vão simplesmente morrer de repente, então eu seria convenientemente a próxima na linha de sucessão. Não, o próximo daimyo será nosso filho. Mas eu obviamente não disse isso a ela, então eu apenas a tranquilizei. Isso te deixaria triste, então eu obviamente não farei isso. Ela apenas concorda com isso. Ela é surpreendentemente um osso duro de roer. Eu tentei de tudo, exceto manipulação de memória, para fazê-la se apaixonar por mim. Mas mesmo que tenhamos uma vida sexual muito ativa, tenho 100% de certeza de que ela realmente não me ama. Fale sobre um sociopata, hein? Estamos juntos há um bom tempo e eu até a trato bem, mas ela não tem sentimentos por mim. Claro que ela não é burra o suficiente para fazer algo contra mim, ela aprendeu sobre o quão duro eu posso ser com pessoas que tentam trabalhar contra meus interesses. Na verdade, ela geralmente trabalha bem com os negócios que eu dei a ela para administrar, a renda deles aumentou em 30% desde que ela começou a administrá-los. De qualquer forma, eu apenas toco sua garganta levemente, dando-lhe arrepios, ela se sente desconfortável com pessoas tocando seu pescoço. Mas eu faço isso às vezes para lembrá-la de quem está no comando. Você sabe, minha querida esposa, eu acho que deveríamos começar a tentar ter um filho logo. O que você acha disso? Ela sabe que não estou realmente perguntando, então ela concorda. Claro, você acha que deveríamos começar hoje à noite? Eu sorrio para isso. Que tal agora mesmo? Ela tira a cabeça do meu peito e olha nos meus olhos. Ela vê meus olhos e acena. Embora ela não tenha notado as mudanças, eu tenho lentamente colocado sua personalidade dominante sob controle, mostrando minhas ações e personalidade alfa. Afinal, os humanos são apenas animais evoluídos. Então eles ainda têm o instinto de seguir alguém que expressa uma personalidade dominante e parece estar confiante em suas decisões. Eles também gostam de pessoas que parecem perfeitas e nunca admitem um erro publicamente. Shiori relaxa novamente e deita em cima de mim. Então você planeja se tornar Hokage agora? Não acho que o terceiro Hokage será por muito mais tempo. Sua taxa de aprovação despencou, então acho que ele será substituído em breve. Você seria um substituto perfeito para ele. E aí está aquela manipulação instintiva. Ela nem precisa tentar, ela faz isso inconscientemente. Eu balanço minha cabeça. Não, dessa vez eu não vou competir. Então a próxima eleição? Ela pergunta, enquanto se aconchega em meu peito. Talvez. Respondo, sem dar uma resposta muito clara. Ela apenas faz beicinho diante disso. Vai lá, me diga. Choraminga Shiori. Eu apenas sorrio para isso. Bem, eu ainda não decidi.
Shiori choraminga ainda mais. Isso é mentira, até eu posso dizer isso. Você é uma provocadora. Se eu sei uma coisa sobre você é que você planeja 100 passos à frente. Eu apenas franzo a testa ironicamente para Shiori e até faço uma lágrima, triste, aparecer em meu olho. Porque até minha esposa deve pensar tão mal de mim. Afinal, eu sempre planejo pelo menos 1000 passos à frente. Um mês depois. Ponto de vista geral. Durante esse tempo, toda Konoha estava em comemoração. Não apenas a terceira guerra ninja terminou, mas o próximo Hokage será escolhido. Agora, ao contrário dos ninjas, que acham que o Hokage foi muito passivo e não decisivo o suficiente durante a guerra, além do acordo que ele fez com o Raikage, apenas para ser traído mais tarde, não fez muito bem a sua reputação. Mas, para os civis que realmente não sabem ou não se importam com coisas assim, eles amam o terceiro Hokage, ele é gentil, afinal, e tomou muitas decisões que melhoraram a vida de um ninja civil. Afinal, se ele fosse ruim em tudo que contivesse o trabalho de um Hokage, ele teria sido expulso do cargo há muito tempo. Mas recentemente, os ninjas têm estado muito insatisfeitos com ele, então, em vez de começar uma briga interna com seus apoiadores e não apoiadores, Hiruzen decidiu renunciar. A última coisa que ele quer é ver seus próprios companheiros lutarem uns contra os outros. É por isso que o Daimyo viajou até Konoha. Ele está hospedado com seu genro, Yami. Atualmente ele está em uma reunião com os anciãos da vila, Hiruzen, os anciãos da vila, alguns nobres poderosos da Terra do Fogo e alguns de seus conselheiros. Eles estão atualmente discutindo quem será o Hokage. Eles estavam todos sentados em uma mesa retangular, com o atual Hokage de um lado da cabeça e o Daimyo do outro, representando que eles são as pessoas com mais poder aqui, enquanto os outros todos se sentaram nas laterais. Quando a reunião começou, Hiruzen é o primeiro a falar enquanto anuncia. Os viáveis para ser o próximo Hokage são Minato Namikaze, Jiraiya, Orochimaru, Yami Inuzuka e Fugaku Uchiha, mas Yami Inuzuka e Jiraiya desistiram da corrida imediatamente, dizendo que não querem ser o próximo Hokage. Hiruzen deu um suspiro de alívio dentro de si, porque Yami decidiu não participar da corrida. Mas também tem Orochimaru. Ele sabe que Orochimaru também é frio demais para ser Hokage. Mesmo que Orochimaru seja seu aluno favorito, Hiruzen sabe que Orochimaru seria muito arriscado para ser Hokage também. Ele poderia ser ainda pior que Yami como Hokage, pensa Hiruzen, planejando como tirar Orochimaru da corrida também. Capítulo 174. Ponto de vista geral. Depois que Hiruzen fez esse anúncio, a reunião começou oficialmente. O Daimyo é o primeiro a falar depois disso. Ele tem um leque de papel nas mãos e o usa para cobrir a boca enquanto diz: HM, parece que meu genro não vai participar disso. Isso realmente me deixa triste, acho que ele seria um Hokage incrível. Mas ele me disse que a principal razão pela qual ele não aceitou foi porque se ele se tornasse Hokage, ele não seria capaz de passar tempo com sua esposa. Então eu sou capaz de entendê-lo, ele é um recém-casado, afinal. Os outros apenas concordam com isso, mesmo que o Daimyo acabou de dizer pudesse ser considerado ofensivo se qualquer outra pessoa nesta sala dissesse, mas o Daimyo não faz realmente parte dessas regras. De qualquer forma, quem você gostaria de sugerir agora? Pergunta o Daimyo, falando sobre escolher o futuro Hokage de Konoha como se estivesse falando sobre o clima. Um dos nobres sugere: que tal Fugaku Uchiha? O clã Uchiha tem sido leal a Konoha e à Terra do Fogo por gerações. HM. O Daimyo apenas cantarola com isso. Como se estivesse pensando sobre isso, quando na realidade está pensando sobre quem Yami lhe disse que seria um bom Hokage. Depois de muitas horas de discussão, eles debateram muitas opções, vantagens e desvantagens que todo candidato tem. Finalmente houve uma decisão de 56% dos votos para Minato, 30% para Fugaku e 14% para Orochimaru. Mas o Daimyo ainda não tinha dado seu voto, então além disso, alguns nobres podem decidir mudar seus votos para que possam agradar o Daimyo. Quem sabe, talvez eles possam até ser recompensados pelo Daimyo devido à sua amizade. O Daimyo parece estar pensando um pouco. HM. Mas finalmente ele apenas disse: eu decido nomear Minato como o próximo Hokage. Uma semana depois, Minato está atualmente no topo da Torre Hokage, falando para a multidão abaixo dele. Ele ainda não consegue acreditar. Seu sonho está literalmente se tornando realidade diante de seus olhos. Ele vê tantas pessoas reunidas aqui para sua cerimônia de coroação, ele não consegue deixar de se sentir um pouco nervoso com isso. Ao lado dele estava Kushina o confortando. Ela tinha uma protuberância perceptível na barriga, significando que ela já está grávida. Vamos lá, Minato, seja corajoso, vá lá e domine, diz Kushina dando um tapinha nas costas de Minato. Mas o rosto de Minato fica ainda mais pálido. E se eu escorregar enquanto caminho até lá ou algo assim? Será tudo pelo que serei lembrado, não importa o quão bom Hokage eu seja. Kushina apenas levanta uma sobrancelha questionadora para isso. Você sabe que como Ninja Rank S, dizer algo assim é estúpido. Você tem os melhores reflexos em Konoha. Não seja estúpido dizendo algo assim. Por outro lado, Yami tinha um problema totalmente diferente para lidar. Ele estava atualmente em sua casa sentado em sua mesa de jantar. Suas filhas Itsumi tinham ido à cerimônia de coroação de Minato, elas também levaram Shiro com elas. Então só estão Yami e Shiori, sua esposa, na mansão. Eles tinham comida na frente deles, mas nenhum deles tocou nela. De repente Shiori franze a testa um pouco e diz: então, notei que Tsumi está com uma barriga de grávida. Você não saberia nada sobre isso, não é? Yami apenas dá de ombros casualmente.
Bem, eu não tenho ideia. Ele começa a comer sua refeição depois de dizer isso. Shiori ainda não faz nada enquanto pergunta novamente. Entendo, mas Ana não é sua filha e de Tsumi, como você pode ver, isso parece um pouco suspeito para mim. Yami apenas parece completamente calmo diante das sutis acusações que sua esposa está lhe enviando. Bem, isso é verdade, mas você sabe que desde que me casei com você, eu realmente não fiz nada íntimo com ela. Shiori nem esconde sua suspeita enquanto olha para Yami intensamente. É mesmo? É, além disso, por que eu me importaria com quem Tsumi dorme agora? Afinal, eu e ela terminamos, no que me diz respeito. Diz Yami enquanto dá outra mordida em seu bife. Os olhos de Shiori brilham de suspeita. Ela não confia em Yami nem um pouco nisso. Eu casei com você mesmo que você já tenha 2 filhos. E eu nunca os tratei mal. Eu até deixei você morar na mesma casa que uma de suas ex-amantes com quem você já teve um filho antes. Agora ela está grávida de novo e você espera que eu pense que isso não tem nada a ver com você. Você sabe que estamos esperando um filho juntos. Então por que fazer isso comigo quando eu tenho sido apenas legal e receptiva com você? Diz Shiori, mesmo quando lágrimas começaram a escorrer de seus olhos quando ela disse a última parte. Então, por favor, eu imploro a você Yami, por favor, me diga a verdade. Yami para de comer de repente, ele ainda tem um rosto absolutamente calmo, mesmo enquanto Shiori soluça na frente dele. Então, você quer saber a verdade, hein? Pergunta Yami, e ao contrário de suas expectativas, Shiori estranhamente sente um frio congelante subir por sua espinha enquanto Yami continua dizendo. A verdade é que eu realmente não te amo. Shiori parece magoada com isso, pois ela não consegue nem olhar mais para o rosto de Yami. Mas Yami ainda continua. Eu me casei com você por causa dos benefícios que você tem como filha do daimyo. Você não tem nada de especial, e também não é tão inteligente quanto pensa. Shiori apenas cobriu o rosto enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu fiz isso com Tsumi? Absolutamente sim. Eu fiz. Eu fiz com ela na nossa cama, onde dormimos. Não é nada contra você ou sua beleza, mas eu sei que você não me ama. Posso dizer com segurança que você nunca vai me amar. Eu e você somos iguais. Apenas lados diferentes da mesma moeda. Então sim, eu sei o que fiz. Eu me arrependo? Não, absolutamente não. De repente Shiori para de chorar enquanto olha para Yami. Você nunca me amou? Ela ficou surpresa com isso, afinal, Yami expressa muito amor físico por ela. Ela fica brava com isso e Shiori tem uma ideia e sem pensar ela pergunta a Yami. Então me diga, querido marido, como você se sentiria se eu te traísse com outro homem? Talvez então você entenda como eu me sinto. Yami apenas dá de ombros. Bem, então eu teria que te torturar e lentamente arrancar meu filho de você enquanto você grita continuamente em agonia. Eu também terei alguns cavalos e outros animais prontos para estuprar você até a morte. Eu também eliminarei e torturarei todos que você já amou. Isso seria um ótimo exemplo. Talvez minha próxima esposa não ousaria fazer algo contra mim depois que eu fizesse de você um exemplo. Yami diz casualmente. Os olhos de Shiori se arregalaram e suas pupilas dilataram. Ela fica absolutamente aterrorizada quando Yami diz isso. Ela quase tinha esquecido que é casada com o melhor assassino que Konoha tem. Mas agora, ela é lembrada bruscamente. Yami de repente apenas sorri novamente para Shiori. Além disso, capítulo 175. Yami sorri ameaçadoramente. Além disso, há algo que você deve entender, minha querida Shiori. Você pertence a mim, sua boca, sangue e carne. Tudo seu é meu. De repente a expressão maníaca de Yami se acalma enquanto ele se recosta na cadeira. E não é porque você é uma mulher, ou porque você é minha esposa. Eu tenho você porque eu quero você. É porque eu sou forte. Eu sou tão forte que nem mesmo seu pai será capaz de fazer nada contra mim. Eu posso arruinar a Terra do Fogo e afundá-la na pobreza quando eu quiser. Eu seguro os cães raivosos da Terra do Fogo sob uma coleira apertada. Eu também posso deixá-los ir quando eu quiser. Diz Yami casualmente. Ele tem um brilho frio em seus olhos quando vê Shiori olhar para suas mãos aterrorizada. Ela finalmente entende a situação em que se encontra, então ela não consegue deixar de sentir um desespero abjeto, finalmente entendendo com que monstro ela se casou. Yami, por outro lado, apenas esconde seu sorriso. Ele sabe que Shiori tem uma personalidade dominante, então é improvável que ela ouça Yami por muito tempo. Mas seu medo de Yami a manterá na linha. Ela é alguém que Yami realmente entende. Afinal, viver com ela por algum tempo o ajudou a entender sua personalidade. Em alguns anos, ela vai suprimir o medo e começar a trabalhar contra mim. Bem, não importa, eu já coloquei salvaguardas contra ela. Só para o caso de ela decidir fazer algo que seja desfavorável para mim. Pense em Yami planejando como manipulá-la. Shiori não é alguém que provavelmente será facilmente manipulada, especialmente porque elas estão juntas quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas eu realmente a traí. Infelizmente para ela, ela não é forte o suficiente, então ela não tem o direito de reclamar. Afinal, eu não vou suprimir meus desejos por minha esposa ou algo assim. Eu finalmente consegui poder e tenho que me restringir mesmo quando tenho poder. Então por que diabos eu precisaria de poder se eu não usaria? Pensa Yami, enquanto planeja trair Shiori novamente com outra mulher. Desta vez, porém, ele não terá um filho com elas. Seu plano é criar Kiba e depois disso, ele não terá mais tantos filhos, pois eles não serão mais úteis. Yami se levanta depois de bocejar, deixando um Shiori chocado sozinho. Bem, ele obviamente nunca deixará alguém como sua esposa sozinho.
Se ela fez algo estúpido como traí-lo, bem, ele não necessariamente se importará, ele a eliminará e ao perpetrador, assim como sua família. Mas ao contrário de eliminar, se os rumores começarem a se espalhar, não será fácil acalmá-los tão facilmente. Shiori deveria estar feliz por ainda ser útil para mim. Se ela não fosse, bem, as pessoas sempre têm acidentes. Esquema Yami, pensando em uma maneira de eliminar Shiori, ele sabe que eventualmente terá que matá-la. Ela obviamente ficará mais velha e menos atraente, então ele precisará de uma nova esposa. Divórcios não são exatamente uma coisa neste mundo. As pessoas se separam constantemente, mas depois do casamento, a mulher só pode fugir, e subsequentemente ser caçada pelo marido ou clã. Mas Yami nunca permitirá que Shiori corra, isso causará muita agitação política e problemas para ele. Então seria mais fácil matá-la e considerar isso um acidente. 3 meses depois. Yami. Ponto de vista. Eu só olho para a sala ao meu redor. Minha grande sala de estar, na verdade. As grávidas Sumi e Shiori estão aqui, assim como minhas filhas Yoruichi e Ana. Estamos todos sentados em um confortável sofá vermelho semicircular, com uma mesa retangular baixa no meio. Estamos todos jogando cartas. Estou perdendo intencionalmente? Isso me fará parecer mais normal e acessível para minha família. Eles me verão como humano e não como monstro que não faz nada errado e que eles não conseguem entender. Afinal, os humanos geralmente não agem bem quando encontram algo que não entendem. Minato já é Hokage há 3 meses, e eu realmente não posso dizer que ele tem feito um bom trabalho nisso. Quero dizer, ele é melhor que Hiruzen, então os ninjas têm um padrão baixo que ele passa com louvor. Ele também é bom com os civis, então está indo bem, mas Konoha não está passando por um período de ouro ou algo assim. Eu lembro que lá no anime, Minato era elogiado por todos, mas parece que, como eu esperava, ele não era tão bom em liderar Konoha. Quero dizer, eu tenho que admitir que ele foi treinado a vida toda para ser um assassino, então, em comparação, ele está fazendo um bom trabalho se você levar isso em conta. Mas se fosse eu sentado naquela cadeira, bem, estou prestes a criar uma gestão milagrosa para os padrões deste mundo. Enquanto penso nisso, de repente, um som de tremor é ouvido por toda a mesa. Ao contrário da minha família, minha expressão não mudou muito. Eu estava esperando por isso durante todo o mês. Eu teria que ser um certo tipo de idiota para não me preparar para essa situação. Um rugido muito alto e assustador é ouvido e um chakra malicioso com intenção de eliminar desse, fazendo minha família congelar no lugar, até mesmo Tsumi, que é um Jonin especial. Embora a intenção de eliminar não me afete realmente, eu ainda a disperso imediatamente com meu próprio chakra e faço 4 clones de sombra que agarram Shiori, Sumi, Ana e Yoruichi para levá-los embora. Sumi é a primeira a perguntar a Yami com um olhar desesperado no rosto. O que está acontecendo? Meu clone que a está segurando apenas diz. Provavelmente um ataque inimigo a julgar pelo chakra, deve ser uma besta com cauda dentro da vila. Antes que Tsumi possa dizer mais alguma coisa, meus clones usam o Iraishin e desaparecem em um flash escuro. Então eu também sou cercado por um flash escuro e eu apareço no topo da torre do Hokage. Hiruzen também está lá junto com alguns Zambu. Ele diz, precisamos tirar as 9 caudas da vila. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, eu digo, eu vou cuidar disso. E também, eu faço um sinal de mão e estou coberto por uma grande nuvem de fumaça que quando se dissipa, há centenas de meus clones de sombra. Eu apenas balanço meu braço para o lado e digo, salve o povo de Konoha. Todos eles desaparecem num flash escuro. Então eu apenas mordo meu polegar e aperto minha mão no chão. Jutsu de invocação. Desta vez, toda a torre Hokage está cercada por uma nuvem de fumaça ainda maior. Dela saem 10 morcegos gigantes do tamanho de caminhões, uma senhora mosquito e uma sanguessuga vermelha gigante que se enrolou em volta da torre Hokage. Eu só olho para as 9 caudas. De repente, elas também olham para mim. Eu só sorrio para elas zombeteiramente. Quer dançar, raposinha? Capítulo 176. Ponto de vista geral. Yami olha para as 9 caudas. Seus olhos brilham com uma luz perigosa neles. Ele olha para suas invocações. Sanguessuga, disperse-se e cure o povo de Konoha. Ordena Yami. A sanguessuga imediatamente se divide em muitas sanguessugas menores e começa a curar os feridos. Yami planeja se tornar o principal jogador nessa tragédia. Ele planeja transformar isso em sua vantagem e cobrir as realizações de Minato nisso. Mosquito sábio. Use seus mosquitos para salvar o máximo de pessoas que puder. Tente procurar em lugares obscuros, como embaixo de prédios e coisas assim. Continua Yami. Ele olha para a sálvia mosquito de aparência feminina. A sálvia mosquito nos olhos. Ele sabe que essa é a mais provável de suas invocações para tentar conspirar contra ele. Então ele dá a ela um aviso oculto dizendo, tenha cuidado. Para os ninjas ao redor de Yami, parece que ele está preocupado com ela. Mas o sábio mosquito sabe melhor, mesmo que ela nunca tenha feito algo contra os interesses de Yami. Yami já percebeu suas intenções e deixou bem claro para ela que ele vai matá-la se ela sair da linha ou parar de ser útil para ele. A mosquito sábio apenas sorri nervosamente para Yami. Ela conhece Yami há um tempo, e mesmo com seus pensamentos rebeldes que surgem de vez em quando, tudo que ela precisa é apenas de um olhar de Yami e isso acalmará todos os seus pensamentos rebeldes loucos. Ela também não quer acabar com uma sanguessuga sábia, que é apenas uma máquina e ferramenta para Yami. Finalmente ela decide voar para longe e espalhar a maioria dos seus mosquitos por Konoha, para tentar salvar o máximo de pessoas possível.
O último, o morcego sábio apenas acena para Yami já entendendo seu dever de ter que proteger o complexo do clã Inuzuka. Os outros Inuzuka Jonin já convocaram o resto de seu clã morcego, então ele já sabe a premissa do que está acontecendo. Enquanto isso acontecia, o Nove Caudas já havia carregado uma bijudama com cauda e a jogado em direção a Yami. A bijudama com cauda obliterou tudo em seu caminho como se o próprio mundo estivesse abrindo caminho para a bola de destruição. Os ninjas e os Zambu também ficam assustados enquanto tentam desviar da bola de destruição. Yami apenas estreita os olhos e faz 3 sinais, então ele pega uma Iraishin Kunai em suas mãos e faz o sinal de mão de tigre. A bomba da besta com cauda quase alcançou Yami, mas é quando uma estranha marca Fuinjutsu aparece na frente de Yami, e a bola gigante de chakra é imediatamente retirada. Não pela técnica Iraishin, mas por um selo de invocação reversa em direção a um dos selos Iraishin no oceano. Imediatamente o ninja atrás de Yami deu um suspiro de alívio, depois que toda aquela coisa pousou na montanha Okage atrás deles. Então a área de destruição da bomba da besta com cauda alcançaria toda Konoha. Uma bomba da besta com cauda. É tudo o que é necessário para destruir completamente Konoha. As 9 caudas rugem em direção a Yami, enviando uma onda sonora gigante, tão forte quanto um jutsu de vento de rank S, em sua direção. Yami faz mais alguns sinais de mão e lentamente uma barreira se forma na frente dele, selando a onda de vento e travando o ar. Foi quando Hiruzen decidiu agir e disse, Yami, se eu te colocasse perto das 9 caudas, você conseguiria teleportá-las para fora de Konoha usando o Iraishin. Yami franze a testa por uma fração de segundo e depois de pensar sobre isso, ele diz, sim, mas teletransportar algo como a 9 caudas vai me custar quase todo o meu chakra, mas acredito que posso movê-lo para fora de Konoha. Os clones das sombras e as invocações também cobraram seu preço das minhas reservas de chakra. Hiruzen tem uma expressão séria no rosto enquanto concorda. Talvez eu tenha julgado cedo demais, afinal, dizem que somente em tempos de crise alguém mostra seu verdadeiro eu. Pensa Hiruzen, pensando se ele talvez tenha deixado o assassinato de Danzo por Yami nublar seu julgamento quando se tratava de Yami. Hiruzen morde o dedo e bate a mão no chão. Invoca Ema, e quando o macaco vê a situação grave, antes mesmo de ter tempo para pensar sobre sua próxima ação, ele ouve Hiruzen dizer, Ema, cajado adamantino. Ema imediatamente se transforma nele, e Hiruzen usa o cajado simplesmente pulando alto e dizendo, expansão máxima. O cajado imediatamente se expande até ficar tão grosso quanto um ônibus. Hiruzen o joga em direção ao 9 caudas, que apenas desliza para o lado e muda a direção do cajado gigante. O 9 caudas então olha para Hiruzen. Mas de repente, quando a ponta do cajado estava apontando para o 9 caudas, o cajado atinge diretamente as 9 caudas. Hiruzen então faz 20 sinais de mão. Pântano do inferno. De repente, abaixo dos pés da 9 caudas, a terra se transforma em areia movediça e tentáculos de lama lentamente agarram as pernas da 9 caudas, mantendo-as no lugar. Yami agora! Grita Hiruzen, dizendo a Yami que essa é sua chance. Yami simplesmente joga dezenas de kunai em direção às 9 caudas. Ele desapareceu em um clarão negro ao lado de sua kunai e então apareceu no topo das 9 caudas. E num clarão escuro tanto Yami quanto as 9 caudas desapareceram. Por outro lado, ao redor da vila, os clones de Yami estão correndo por aí salvando pessoas por todo lugar. Salvando pessoas de escombros e outras coisas. Um dos clones até percebe Mikoto carregando o que parece ser um bebê. Ele é Sasuke, a ferramenta útil de Yami. O clone de Yami vê um grande pedaço de entulho caindo em direção a Mikoto e está prestes a salvá-la quando uma pequena figura salta em direção aos escombros gigantes, destrói-o completamente. Os olhos do clone se arregalam quando ele vê quem é a pequena figura. É Itachi, usando o chakra para fortalecer seus músculos. Fale sobre talento monstruoso. Pensa o clone enquanto vai ajudar outra pessoa. Afinal, Yami quer salvar pessoas e então se grava nos cidadãos de Konoha como seu salvador pela maneira como age. Do outro lado, Yami, que acabou de transportar as 9 caudas para fora de Konoha. A cerca de 500 metros de distância, ele também parece estar suando e respirando pesadamente. Yami ponto de vista. Isso tudo é uma encenação. Embora consuma cerca de 20% do meu chakra natural, eu facilmente tenho chakra de nível de besta com cauda devido aos meus corações. Eu ainda não usei nenhum chakra do meu selo de força 100. Não é de se espantar que Minato tenha dado sua vida para selar as 9 caudas durante a linha do tempo do cânone. Ele sabia que não sobreviveria ao monstro. De qualquer forma, eu teletransportei as 9 caudas para longe, mas apenas 500 metros. Então eu ainda recebo a glória, mas os planos também seguem como deveriam. Capítulo 177. Após teleportar as 9 caudas e analisar a situação, imediatamente começo a desenhar chakra sábio do selo na minha barriga. Meu cabelo se estendeu em um estupor espetado sob meus olhos, marcas vermelho escuras aparecem conforme meus níveis de chakra disparam. Novamente faço mais alguns sinais de mão imediatamente. Arte do sábio de sangue, pântano de sangue. Lentamente um pântano sangrento aparece abaixo das 9 caudas e começa a prender Kurama. Mas a raposa usa suas muitas caudas para se debater e destruir todo o bioma pantanoso que eu crio abaixo dela.
De repente a cabeça do Nove Rabos balança ao redor, me chutando para fora da cabeça. E com uma graça e agilidade surpreendentemente rápidas para uma fera tão gigante, o Nove Rabos me dá um tapa facilmente enquanto estou no ar, e me joga no chão criando uma cratera ao meu redor. Vejo sua pata gigante vindo para mim novamente. Mas antes que a pata possa me atingir, eu facilmente me teletransporto para o topo de sua cabeça novamente. Mas a pata ainda criou uma cratera ainda maior no chão. De repente, embora invisível ao olho normal devido à pequena lente natural criada por ele mesmo, que não permite que outros vejam, seus olhos se transformaram em um Sharingan de 3 Tomoe, e então se transformaram novamente em uma forma semelhante a um catavento. Este é o Mangekyo de Obito. Percebi que as 9 caudas já estavam fora do controle de Obito. Na verdade, já faz um bom tempo que está assim, então decidi aproveitar a chance e... Genjutsu, Mangekyo Sharingan. Imediatamente o 9 caudas começa a se debater, mas em pouco tempo, ele logo se acalma. Ponto de vista geral. Enquanto tudo isso acontecia, Minato finalmente conseguiu fazer o verdadeiro agressor escapar. Ele sabe o que tem que fazer. Em uma batalha de resistência, as 9 caudas vencerão. Além disso, a batalha não deve durar muito tempo ou os outros países podem atacar também. As 9 caudas só foram seladas uma vez, foi quando o primeiro Hokage as segurou e as enfraqueceu para mito selar. Desde então só houve transferências de selos e nunca realmente uma mudança de selo, apenas os Jinchuriki foram alterados. Eu não posso selar as 9 caudas, eu vou... Contempla Minato enquanto ele estava prestes a se teletransportar para perto de onde Yami estava, mesmo que ele não tenha expressado isso por fora. Ele está definitivamente assustado por dentro. Eu terei que usar o selo da morte do ceifador e selar metade das 9 caudas em 2 pessoas diferentes, uma delas terá que ser eu, mas a outra... Depois de uma dúzia de segundos, Minato finalmente chega ao seu destino e vê Yami lutando contra as 9 caudas. Ele vê que Yami parece estar usando S-Rank Fuinjutsu e Ninjutsu, tentando restringir as 9 caudas. Minato imediatamente joga dezenas de kunai ao redor do campo de batalha. Ele sabe que Yami está cansado e até parece estar respirando pesadamente, expressando sua exaustão, além de sua assinatura de chakra ser muito fraca. Espere um pouco mais, Yami. Pensa Minato enquanto tenta espalhar ainda mais kunai Iraishin. Ele sabe que se não se preparar, só vai atrapalhar Yami se não tiver os marcadores Iraishin por perto para poder se mover com mais facilidade. Então finalmente Minato decide usar seu movimento característico enquanto desaparece de seu lugar em um flash amarelo, e ele aparece ao lado de Yami, que parece muito distraído e concentrado na 9 caudas. Ele simplesmente diz a Yami, precisaremos selá-lo. Yami não parece surpreso com sua aparência, e Minato não está necessariamente surpreso. Afinal, como Minato sabe, Yami é um sensor de curto alcance. Yami aproveita esse tempo para responder enquanto ele e Minato desviam de outro ataque das 9 caudas teleportando-se para longe, mas não antes de Yami tocar o ombro de Minato. Ele deixa Yami fazer isso porque ele já percebeu seu plano. Yami se teletransporta para Minato e diz, nós estaremos acabados se continuarmos assim. Nós eventualmente ficaremos cansados e provavelmente a vila será obliterada. Além disso, há as outras vilas para pensar, com a guerra acabando, eles podem querer arriscar e tentar atacar uma última vez. Precisamos acabar com isso agora. Ouvir Yami dizer a real situação em que eles estão ajuda Minato a se decidir. Ele apenas acena e diz, preciso que meu filho seja trazido aqui. Diz Minato enquanto se teletransporta, e uma fração de segundo depois ele aparece de volta aqui com Kushina e o bebê Naruto em seus braços. Yami, eu quero te perguntar uma coisa. Diz Minato, que está estranhamente calmo, enquanto segura o bebê Naruto em seus braços e Kushina cai no chão, sem vida, incapaz de viver mais devido ao preço que a gravidez e a extração da besta com cauda tiraram dela. Os olhos de Minato lacrimejam com isso enquanto Yami apenas olha para ele com um rosto frio, sem expressar nenhuma emoção. Mas Yami ainda entende o que está prestes a acontecer quando ele diz, claro, pergunte-me o que quiser, Minato. Minato finalmente abraça o bebê loiro na sua frente pela última vez enquanto diz, cuide do Naruto para mim, pode ser Yami? Yami apenas acena e diz, não se preocupe com isso, eu prometo e dou minha palavra que Naruto será tratado bem, e como um herói. Minato apenas concorda, sem saber que Yami nem quis dizer nenhuma das palavras que disse. Ele coloca o bebê Naruto no chão e começa a fazer alguns sinais de mão. Shikifugen, selo da morte do ceifador. Lentamente o Shinigami aparece atrás de Minato, ele tem uma adaga na boca e um colar acessório na mão. Yami apenas olha para o Shinigami com espanto. O 9 caudas tenta se mover, mas devido ao genjutsu de Yami, ele não consegue fazer nada. O Shinigami usou sua mão para agarrar a 9 caudas e usar sua faca para cortá-la em duas, selando-as, uma metade em Minato e a outra em Naruto, que também começou a chorar, mas mesmo depois da morte de Minato e tudo isso, Yami está concentrado em outra coisa. O Shinigami o estava olhando fixamente nos olhos com um olhar confuso, mas também divertido. De repente, ele abre a boca. Capítulo 178. O Shinigami é um espectro translúcido e magro com um semblante demoníaco. Ele ainda está atrás de Minato, cujos olhos estão lentamente se tornando ocos, significando sua morte iminente. O Shinigami ainda está olhando para Yami com seus olhos fantasmagóricos enquanto ele abre a boca, o que mostra que ele tem uma boca cheia de dentes afiados e irregulares, e uma língua muito longa, quase serpentina. Yami ponto de vista. A coisa está olhando para mim.
E a aura intimidadora realmente é outra coisa, não é? Na verdade, sinto medo, mesmo sabendo que ele não pode me machucar. Embora eu não use e provavelmente nunca usarei o selo da morte dos ceifadores, eu sei alguns detalhes sobre ele. Sempre que vejo esta e outras técnicas como o Edo Tensei, isso realmente me deixa humilde, me lembra que gênios monstruosos como eles existem. Aqueles para quem até mesmo algo como a morte é um conceito abstrato que é compreensível. Posso facilmente admitir para mim mesmo que tenho muita inveja deles. Imagino quem criou o selo da morte do ceifador, ele era definitivamente um talentoso usuário de Fuinjutsu. Embora eu possa facilmente afirmar que sou o melhor usuário de Fuinjutsu vivo, quando comparado a gênios na arte ao longo de sua história, não sou nada especial. Vejo que ele move a boca e de repente uma voz sai de sua boca. Você pode me ver? Ah, eu entendo agora. A voz que sai é rouca e estranha, como se não devesse existir. Vejo que parece que notou algo. Meu corpo já está translúcido, pois já usei Kamui para me tornar intangível. Além disso, essa coisa parece saber algo sobre mim. Posso facilmente adivinhar que deve ser minha reencarnação, afinal, essa é a única coisa remotamente especial para mim. Eu apenas olho diretamente para os olhos vazios da coisa. Meus olhos se fixaram nos dele, enquanto um sorriso malicioso aparecia em meu rosto e lentamente um buraco negro se abriu no meio do peito do Shinigami. Eu simplesmente digo a ele: diga-me agora, o que você sabe sobre mim, ou esse buraco vai se expandir e te eliminar. O Shinigami apenas olha para o peito sem nem mesmo uma expressão de preocupação no rosto. Eu sei que é improvável que isso funcione, já que não é um ataque espiritual. Mas ele não precisa saber que eu já sei disso. O Shinigami de repente bifurca sua língua de cobra lambendo o ar ao redor dele. Eu posso ver seus dentes irregulares enquanto seu rosto se transforma em um sorriso assustador. Hahaha. Riu o Shinigami, eu tenho que desligar manualmente um pouco da recepção dos meus ouvidos para impedi-los de sangrar. O bebê Naruto no chão também é protegido por mim. Antes que o som possa alcançá-lo, uma encenação de madeira aparece ao redor dele. Depois de terminar sua risada, ele diz: você não é daqui. Lentamente o Shinigami começa a se dissipar, pois Minato já está morto e seu sacrifício de alma não pode mais manter o Shinigami aqui. Mas eu apenas olho para a criatura friamente e digo ao Shinigami enquanto aponto meu dedo para ele: tic-tic-tac, o relógio está correndo, espere só mais um pouco e eu virei para torturá-lo até a insanidade. Eu virei e eliminarei todos vocês aí em cima. Então tomem cuidado. Mas a única coisa que ouço é sua risada, que fica cada vez mais fraca, parecendo a de alguém que acabou de ouvir algo que foi a coisa mais engraçada do mundo. Eu estava tentando guiá-lo para se aproximar de mim, mas infelizmente parece que não funcionou. Acho que seres antigos como ele poderiam facilmente ver através de coisas como essa. Infelizmente, eu só tenho a adaga do Vale das Almas que foi absorvida pelo cubo vermelho que pode me ajudar a atingir seres de alma. Quer dizer, meu cubo pode mudar de forma e pegar suas propriedades, mas isso ainda é inútil. Não sou burro o suficiente para me aproximar dele. Agora, pelo menos, tenho uma pista sobre minha reencarnação. Mas, preciso ser paciente com isso ou será um desastre. Não devo apressar isso ou terá implicações devastadoras. Não quero perder tudo apenas por imprudência. Eu movo a madeira que está protegendo Naruto para longe. Eu vejo um bebê Naruto com bigodes e tudo mais. Ele está chorando, então eu o pego e o balanço um pouco para acalmá-lo. E ele logo para de chorar, mesmo que os corpos de seus pais estejam a apenas 5 metros de distância. Obviamente, bebês não têm algo como um sexto sentido que lhes permita saber se seus pais morreram. Eu já posso sentir o chakra de Naruto borbulhar e suas reservas de chakra aumentarem lentamente. Parece que terei que tomar uma atitude. Ponto de vista geral. Hiruzen e seu Zambu demoram um pouco para chegar ao local da batalha. Eles veem os destroços por todo lado, uma floresta inteira foi destruída na batalha com as 9 caudas. Além disso, Konoha também tem danos devastadores, então eles terão que começar a reconstruir logo, ou eles não serão mais uma grande vila se eles relaxarem. Mas já que a 9 caudas parece ter sido controlado, pelo menos eles sabem que Konoha não desaparecerá completamente do mundo. Hoje é um dia para lembrar, já que Konoha quase desapareceu da face do mundo. De repente, quando eles entram no local, o aumento de chakra foi sentido antes que a 9 caudas desaparecesse completamente. Quando eles chegam lá, Hiruzen tem que se conter para não exclamar em choque. O quarto Hokage, Minato Namikaze, morto no chão. Kushina Uzumaki no chão morto também. Só a Yami sentada em uma pedra que foi retirada do chão durante a luta contra o 9 caudas. Yami apenas olha para Hiruzen e o ninja atrás dele, diferente de seu olhar neutro usual. Os olhos de Yami tinham um brilho frio. Dominador, teimoso, inflexível, faz parecer que faz tudo para o bem de sua organização. É assim que um líder age. Líderes não precisam necessariamente saber de nada, desde que ajam como se soubessem das coisas. As ovelhas acreditarão nele. Pensem em Yami. Preciso dominar agora, finalmente não preciso mais usar máscaras. Yami apenas abriu a boca, seus olhos frios, com a lua cheia atrás de suas costas. Eu vou ser o quinto Hokage. Yami diz simplesmente não importa se alguém quer recusar isso ou não. Seus instintos gritam para eles e todos eles ficam arrepiados quando Yami simplesmente se levanta e pula da pedra. Ninguém o impediu de ir embora enquanto entregava o bebê Naruto a Hiruzen. Ninguém ousou impedi-lo, a atmosfera perigosa ao redor de Yami.
Até mesmo parou em seu caminho alguém como Hiruzen que esteve em centenas de situações de quase morte. Yami não estava simplesmente exclamando ou explicando nada. Ele estava simplesmente informando a todos sobre sua decisão enquanto caminhava de volta para Konoha. Capítulo 179. Yami. Ponto de vista. Eu simplesmente me afasto da destruição atrás de mim. Suspiro. Finalmente posso parar de usar máscaras e posso agir como eu mesmo. Eu sei que usar uma máscara por tanto tempo, porque a máscara pode se tornar o verdadeiro você. É como alguém agindo como um palhaço na escola, ele começará a agir como um palhaço até mesmo tentando fazer as pessoas rirem novamente, mesmo quando estiver fora da escola quando essa máscara for inútil. É uma mudança que não será notada por ele. Afinal, a mudança é tão sutil que quase passa despercebida pela pessoa. Antigamente eu tinha que me lembrar de que não amava minha nova mãe. Ou então minha máscara poderia ter vazado e mudado minha verdadeira personalidade. Os melhores mentirosos são aqueles que conseguem mentir para si mesmos. E quando isso é levado ao extremo, bem, agora, você tem um grande problema em suas mãos. Mas isso não é um problema para mim, eu sei exatamente a quantidade certa de mentiras para acreditar sobre mim. Eu imediatamente não confio nessas mentiras quando eu termino de usá-las para mim. Olho para o uniforme Jonin que estou usando e percebo que ele tem alguns arranhões. Imediatamente uso um pouco de chakra do vento ao redor do meu corpo, ele imediatamente destrói todas as minhas roupas. Depois disso, uso um pouco de chakra em um selo invisível no meu corpo e sou cercado por uma nuvem de fumaça e enquanto caminho pela fumaça que se dissipa conforme meu corpo se move. Agora tenho um uniforme Jonin novinho em folha. Meu controle sobre o Fuinjutsu ficou muito bom. Agora que Minato e Kushina estão mortos, eu me tornarei o quinto Hokage após um breve processo de votação de emergência, o qual eu obviamente vencerei. Eu não construí esse poder político só para poder limpar minha bunda com ele. Exceto os Uchiha, existem apenas outros clãs menores que não estão do meu lado. Até mesmo clãs como os Yamanaka e até mesmo o clã Sarutobi, eles são meio neutros, mas ainda assim ficarão do meu lado. Mas quem sabe, o clã Sarutobi pode me trair e votar em Hiruzen, já que ele faz parte do clã deles. Mas isso não importa, eu tenho muito mais do que 51% dos votos necessários para vencer. Obviamente, os civis de Konoha votam apenas nos membros civis do conselho, que representam seus interesses. Eu os tenho todos no bolso, o que já é 20% dos votos. Mas os civis têm poder de voto suficiente apenas para não incomodar os ninjas. O daimyo, os nobres, o Hokage atual, que não está disponível, e os chefes do clã de Konoha. Ponto de vista geral. 18 horas depois. Após o ataque das 9 caudas, algumas aldeias decidiram tentar e provar o quanto Konoha estava enfraquecida. Seus espiões disseram a eles que o quarto Hokage, Minato Namikaze. Imediatamente outras nações tentaram enviar ninjas para viajar para Konoha por causa de uma missão, mas todos eles foram mortos. Nenhum sinal de quem fez isso. Mas assim que eles entraram na Terra do Fogo, nem mesmo seus corpos foram encontrados. É como se eles desaparecessem da existência quando entram nela. Mas foi então que eles receberam a notícia, não de seus espiões, mas dos mercadores que viajaram para Konoha. 2 dias depois, uma cerimônia estava sendo realizada em Konoha, onde toda a vila já estava reconstruída, as ruas estavam lotadas. Eles queriam ver o novo Hokage, e é tudo graças a ele que eles puderam retornar às suas vidas normais. Finalmente no topo da torre do Hokage, Hiruzen aparece com o daimyo bem ao lado dele e é quando Hiruzen usa um selo Fuinjutsu para amplificar sua voz enquanto diz: "Vamos dar as boas-vindas ao quinto Hokage de Konoha, Yami Inuzuka." É quando a multidão finalmente pode ver Yami vestindo seu uniforme de Hokage, que consiste em uma túnica branca com muitas decorações vermelhas, além do chapéu também com kanji de fogo. Imediatamente a multidão começou a aplaudir Yami, afinal, ele havia reconstruído Konoha em um dia, assim que se tornou Hokage. Enquanto a multidão continua aplaudindo, Yami simplesmente levanta uma mão e com um leve sorriso no rosto ele diz: "Pessoal, posso ter um momento de silêncio para dizer alguma coisa?" Enquanto Yami diz isso com uma voz calma, todos param de aplaudir, mas sua excitação não diminuiu nem um pouco. Eles simplesmente ouviram o que Yami disse. É como se um poder invisível de vontade se estabelecesse sobre eles. Eles não conseguem deixar de olhar para Yami, que expressou confiança absoluta em cada movimento que ele fez. Yami é um ar fresco para eles, que estão acostumados com um Hokage que é incerto de suas ações e até pede perdão como Hiruzen fez quando mostrou a eles o bebê, Raposa Demônio, e dizendo a eles que Konoha precisaria da ajuda deles para sobreviver e que todos deveriam trabalhar juntos como uma grande família. Yami. Ponto de vista. Ao olhar para as pessoas abaixo de mim, não consigo deixar de pensar nas diferentes coisas e ações que tomei para chegar aqui. Não me arrependo de nenhuma delas. Com o conhecimento que tive durante o tempo, tomei a decisão perfeita em cada uma delas. Escolhi o caminho perfeito para o poder, aproveitei todas as oportunidades que me foram dadas. Eliminar, massacrar e torturar pessoas, não me arrependo de nada. Fiz todas essas coisas com pessoas normais, ninjas, crianças, pais, idosos e até mesmo alguns deficientes. Não me arrependo de nada. Tenho 100% de conhecimento do que fiz e como fiz. Não sou alguém que foge da realidade. Aceito o que fiz. E continuarei a fazer isso e possivelmente coisas ainda piores ao longo do caminho. Não pedirei perdão a Deus ou qualquer coisa por minhas ações, porque não me arrependo de nenhuma delas.
Em vez de olhar para o passado, olharei para o futuro, e pensarei no que farei a seguir. Olho para as pessoas abaixo de mim que já pararam de aplaudir. Elas acham que sabem o que querem, mas as pessoas na verdade não têm ideia do que querem em seus líderes. Mas elas realmente querem o que todos querem. Está na natureza de todos os seres vivos encontrar algum ser maior do que elas e depositar sua confiança naquele ser, seguindo cegamente. Para escapar da pressão dessa confiança, esses seres buscam uma entidade ainda maior na qual acreditar, e esses seres maiores também buscam seres ainda maiores e mais fortes para seguir. É assim que todos os reis vêm a ser, e é assim que todos os deuses nascem. Quando alguém sabe disso, então pode ser um bom líder. Agora que temos um pouco de silêncio, eu, Yami Inuzuka, gostaria de dizer a todos que o povo de Konoha é um povo bom e incrível, e eu farei de Konoha o melhor. Muitas pessoas podem não gostar que eu seja o líder, mas para o inferno com fracos como eles que não conseguem lidar com poder e responsabilidade. Façam de Konoha o melhor. Enquanto eu dizia isso, sorri e acenei para as pessoas. Meu sorriso é casual, mas não muito casual também. Mas eu queria mostrar que tenho 100% de certeza do que estou fazendo. Assim que digo isso, recebo um rugido estrondoso em resposta das pessoas felizes. Eles obviamente não sabem nada do que estou dizendo. Mas realmente, eles não precisam, afinal, a maioria da população é feita de idiotas. Obviamente roubei algumas táticas dos meus primeiros políticos da vida. Afinal, já foi provado que funciona. Obviamente as pessoas inteligentes não vão acreditar nisso, mas quem se importa com o que elas pensam? Afinal, elas são uma minoria. Agora vem a próxima parte do meu plano. Capítulo 180. Olho para as pessoas abaixo de mim enquanto apenas aceno para elas. Sei que definitivamente não serei o melhor líder, afinal, só cuidarei dos meus ombros, mas ninguém precisa saber disso agora, não é? As pessoas são ovelhas e eu serei simplesmente seu pastor. Então elas vão me seguir. Penso em diferentes estratégias sobre como lidar com isso. Assim, eu caminho de volta para meu escritório, onde ficarei como Hokage. É um escritório simples com muita papelada empilhada ao redor. Eu apenas coloco a papelada de lado e sento na cadeira confortável que eu pessoalmente fiz para mim. Suspiro. Este mundo realmente não parece um lar. Eu quero ir para casa e contar à minha família esta última coisa de tudo o que fiz, para tirar isso dos meus ombros. Então eu posso me forçar a deixá-los para trás também, ou então mesmo que eu alcance a divindade, sei que continuarei pensando neles. Eu decidi. Eu vou para casa. Eu sei que, diferente de algumas outras famílias, a minha família me aceitará facilmente, mesmo quando eu lhes contar isso. Eu preciso vê-los mais uma vez ou ficarei viciado em continuar a encontrá-los no meu genjutsu. Eles são minha última fraqueza, são minhas correntes me segurando. Minha família. Quando penso neles, quase consigo sentir um arrepio na espinha. Meu irmãozinho, minha mãe, eles são as únicas pessoas que nunca me trairão. Eles são aqueles que sempre me amaram. Meu irmãozinho sempre soube como eu realmente sou. Ele sempre soube que a única razão pela qual eu não eliminava pessoas por benefícios era porque isso seria idiota devido à polícia estar no meu encalço e eu ter medo, pela minha vida todos os dias. Meu irmãozinho, aquele que nunca foi tão inteligente e forte, bem, ele não era melhor do que eu em nada. Ele sempre foi um pouco inseguro sobre si mesmo, devido a eu ser melhor do que ele em tudo. Eu era sua luz brilhante, uma parede intransponível. Mas em vez desse ciúme se transformar em ódio, ele se transformou em confiança absoluta em mim. Quando ele tinha medo de um ladrão invadir, ele pensava em mim e então ele sentia pena do ladrão. Bem, ele também não estava errado. Mas essa é uma decisão que preciso refletir. Assim como este dia passou, contemplei minha maior decisão para mim. Sei que usar genjutsu em mim mesmo para reviver algumas memórias começará a ser viciante. Não sou alguém que não enfrentará seus problemas mentais. Não preciso de uma fraqueza como essa, então voltarei para casa, olharei minha família nos olhos e então os deixarei. Sinto muito, mãe e irmão, desisti do meu sonho uma vez por vocês na minha primeira vida. Mas desta vez serei egoísta, sei que vocês entenderão. Quando decido fazer isso, um pequeno sorriso aparece no meu rosto. Afinal, tornar-se o Deus Todo-Poderoso não vem sem abrir mão de algumas coisas. Mas mesmo sabendo o que terei que fazer, mal posso esperar para voltar para casa. Atualmente ainda estou sentado na minha nova cadeira de escritório. Além disso, a papelada não está mais aqui e há uma chaleira e um fogão ao lado e 2 cadeiras na minha frente. Meus clones já cuidaram de tudo enquanto eu precisava de tempo para pensar em minhas decisões. Tenho tudo preparado e posso sentir um peso no meu coração se acalmar. Posso finalmente pensar claramente novamente como esperado, quando tenho tempo livre e minha mente sempre divaga sobre coisas como essa. Mas, eu nem fui para a faculdade na minha primeira vida, mesmo depois de todos aqueles estudos. Não que eu realmente quisesse ir para aquela faculdade, era simplesmente a especialização onde a maioria do dinheiro é feito. É quando a porta do meu escritório se abre. Lá vem os anciões de Konoha, dos quais Hiruzen faz parte. Sei que ele não gosta muito de mim, mas não me importo, afinal, se eu tentar agradar a todos, acabarei como o morto mais querido do mundo. Os anciões sentam-se e Hiruzen simplesmente convoca uma cadeira, todos eles sentam-se e enquanto fazem, eu simplesmente digo, precisamos de Tsunade de volta para Konoha. Imediatamente os outros reagem com sua linguagem corporal mostrando surpresa. Hiruzen é o primeiro a falar dizendo, não acho que ela concordará tão facilmente. Quando ouvi dizer isso, eu apenas coloquei minha mão na lateral enquanto meu ambu me entregava uma pilha de papéis.
Eu apenas os jogo para o outro lado da sala onde meu clone aparece e os pega. Enquanto tudo isso acontece, Hiruzen e os outros dois anciões ficam um pouco surpresos com isso. Hiruzen sempre estava cercado de papelada. Bem, meu sistema é feito para eficiência absoluta. Os documentos têm que estar nas mãos do Hokage antes de serem assinados para torná-los oficiais. Eu nem faço isso quando eles não estão aqui, eles vão direto para meus clones das sombras, mas tanto faz, não importa. Bem, Konoha precisa dela, se ela não vier, ela será simplesmente marcada como uma ninja desaparecida. Se ela não puder compreender nem isso, ela será sequestrada e nós faremos o clã Senju sair dela. Eu digo isso calmamente enquanto entrelaço minhas mãos e me inclino sobre a mesa. Hiruzen parece bravo com isso. Bem, eu posso entender isso, afinal, ele conhece Tsunade desde que ela era pequena e praticamente a criou. Além disso, os professores de Hiruzen foram o segundo e o primeiro Hokages, ambos Senju. Você fazendo isso vai virar Konoha inteira contra você, diz Hiruzen, agarrando as braçadeiras da cadeira com tanta força que rachaduras começaram a aparecer nelas, enquanto seu chakra disparava. Eu apenas olhei para ele calmamente. Nenhum traço de nervosismo em meu rosto. Meus olhos estão frios e calmos, pois não estou afetado por isso de forma alguma. Bem, nós somos ninjas, então isso obviamente será feito em segredo. Se Tsunade concorda com isso ou não, não importa. Além disso, se alguém espalha segredos da vila assim, meus olhos ficam frios quando olho para Hiruzen. Meu chakra flui para fora de mim, derrotando facilmente o de Hiruzen. Nunca questione minhas decisões, Hiruzen. Konoha finalmente terá um bom Hokage. O que você espera que façamos então? Apenas deixe a linhagem Senju morrer e se dissolver em nada só por causa dos sentimentos de uma mulher. Nunca mais deixe seus sentimentos influenciarem suas decisões. Enquanto digo isso, meu fluxo de chakra se acalma e retorna para mim. Além disso, se ouvir algo suspeito de qualquer um de vocês, colocarei todos vocês em um caixão. Vocês estão aqui para aconselhar, não para questionar minhas decisões, então vocês simplesmente aconselham e ouvem minhas decisões.